Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Estou falando diretamente aqui dos estúdios da Brothers TV na cidade de Bauru. Eu sou a Roberta Rodrigues, sou escritora, sou pedagoga. Quero mostrar para vocês um pouco do meu trabalho, né? Trabalho que eu tenho feito aí ao longo dos anos como escritora, antes de eu apresentar a minha convidada super especial que eu tenho aqui comigo. Vou mostrar para vocês o meu primeiro livro que eu escrevi. Esse livro se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Eu passei 15 anos estudando sobre depressão e escrevi aqui tudo que eu aprendi sobre depressão, pessoas que eu conheci, que eu entrevistei, médicos que eu conversei, estudos que eu fiz, livros que eu li, todos os estudos que eu juntei durante 15 anos sobre depressão. Mas eu conto a minha experiência com Deus, diretamente do divã dele, o que ele me ensinou através da depressão, através da adversidade, através da ansiedade. Deus me ensinou muitas lições de vida, as quais eu coloquei aqui nesse livro. Então, se você quiser saber mais a respeito do meu livro e dessa história toda de vida que eu conto aqui, a minha vida desde os meus 17 anos até quase os dias de hoje, então leia esse livro aqui, tá bom? Vou deixar aí na descrição desse vídeo todos esses livros que eu vou falar para vocês. Como pedagoga, eu tenho escrito alguns livros para crianças, para ajudar crianças que estão na escola. Esse primeiro livro que eu escrevi para crianças, A Menina que Não Gostava de Ir à Escola, foi para ajudar a minha própria filha, que teve um período que ela não queria ir para a escola de jeito nenhum, não gostava de ir para a escola, e ela teve que passar por uma lição de vida também. Ela conheceu uma criança que não podia ir para a escola porque tinha um problema de saúde, e essa criança ensinou para ela como é uma dádiva a gente poder acordar todos os dias de manhã com vida, com saúde e poder ir para a escola. Ela aprendeu isso. E eu coloquei tudo aqui nesse livro, essa lição de vida que vai inspirar você e vai inspirar também o seu filho. Também escrevi um livro que se chama A Lagarta que Sofria Bullying na Escola. Esse livro também para ajudar crianças na escola. Muitas crianças ainda nos dias de hoje sofrem bullying e nós, como pais, professores, pedagogos, diretores, né, de escola, nós temos que combater o bullying. Nós devemos ensinar as crianças a não fazerem bullying com outras crianças, né, com ninguém. Mas as crianças que estão passando bullying, elas têm que saber que elas são especiais, que elas são únicas, que Deus as criou para um desígnio, uma missão aqui nessa terra. Como essa lagartinha aqui, a lagarta que sofria bullying na escola. Ela se achava insignificante, mas ela aprendeu uma grande lição de vida, que ela não era insignificante, que ela também tinha um propósito neste mundo. E é isso que todos nós temos, um propósito nesse mundo. Também escrevi esse livro sobre esse menino que mora aqui na cidade de Bauru. Ele se chama Pedro. Ele tem um coração nordestino. Por isso que o livro se chama Pedro, o Menino do Coração Nordestino. Pedro é um menino apaixonado pelo Nordeste. Ele não é nordestino, não tem familiares nordestinos, mas ele tem um amor pelo Nordeste, olha, indescritível. E eu conheci o Pedro porque ele tem uma cordeuteca aqui na nossa cidade, com mais de 3.000 títulos de cordéis. Cordeuteca é uma biblioteca de cordéis. Cordéis são como poemas, né, contos, né, nordestinos. E o Pedro, ele ajuda muito o povo nordestino, ele luta pela causa do povo nordestino. E eu conheci o Pedro e escrevi a história dele, mas também eu conto aqui um pouco sobre o povo do Nordeste, sobre o povo nordestino. Falo também sobre os cordéis, ensino às crianças o que é um cordel, como escrever um cordel. Então, é um livro muito lindo, muito didático, que também merece ser lido e merece chegar aí nas escolas. Meu último livro infantil que eu escrevi foi esse, A Minha Gatinha Marie, que também é uma história real para crianças. Aqui eu conto a história da minha filha Raquel, que conheceu a gatinha dela, né, que é a nossa gatinha. E foi no período da pandemia que nós estávamos ali tristes, né, porque não podíamos sair de casa, mas um dia a gente saiu para dar uma voltinha e encontramos uma gatinha jogada no lixo. E nós a levamos para casa, cuidamos dela, demos carinho. E a Marie trouxe essa amizade, esse companheirismo para minha filha naquele momento tão difícil que foi a pandemia. Então esse livro aqui também é um livro muito lindo. E o meu último livro, na verdade, é uma coletânea para mulheres, 30 histórias de 30 mulheres reais, mulheres verdadeiras, mulheres que transformam.
Esse livro aqui são de mulheres que foram transformadas para transformarem. Elas passaram por lutas, por lutos, por violência física, por violência sexual, muitos traumas, muitas experiências de vida que trouxeram resiliência, força, coragem, e todas elas deixaram uma grande lição de vida, as quais eu escrevi aqui nesse livro. Eu entrevistei 30 mulheres, escrevi essas 30 histórias que valem a pena ser lidas, tá bom? E hoje nós também vamos conhecer uma história, né? Eu amo ouvir histórias, amo contar histórias, e hoje nós temos uma pessoa real aqui que também vai contar um pouquinho da vida dela. Hoje o microfone está aberto aqui para uma mulher que trabalha com estratégia. Ela une estratégia, sensibilidade, atitude, quando o assunto é empreender com propósito. Hoje nós temos aqui a Carol Gonçalves. Ela é estrategista digital, ela é criadora de conteúdo, é uma verdadeira especialista em vendas, gente. Ela tem uma bagagem aí de mais de 8 anos, liderando diretamente com o público. Ela começou a sua caminhada como vendedora no shopping, foi isso? Isso mesmo. Vendedora, olha só. Ela passou por cargos de liderança como supervisora de vendas e ao longo dessa jornada ela desenvolveu habilidades essenciais como negociação, gestão de equipe e visão comercial. Muito bom. Mesmo atuando no regime CLT, era um pouquinho que saiu aqui, a Carol enxergou a oportunidade de empreender no digital, que é hoje o que está em alta, né? E ela não pensou 2 vezes. Observando que muitas mulheres tinham negócios incríveis, mas elas travavam, né, na hora de comunicar suas marcas de forma autêntica. Então ela decidiu usar esse seu conhecimento para fazer a diferença. Foi aí que nasceu a consultoria Eleve. Que nome lindo! Um projeto pensado para mulheres que desejam se destacar nas redes sociais com estratégia, clareza e verdade. Nada dessas fórmulas prontas, né? Nada de mágica, não tem mágica. Aqui o foco é mostrar o valor de cada marca com originalidade e uma conexão real, não é verdade, Carol? Sim. Além disso, a Carol também é a mente criativa por trás do Clube de Conteúdo Magnético. Nossa, achei super legal, quero saber tudo sobre isso. Que é uma plataforma que entrega mensalmente ideias de conteúdos atualizadas, inteligentes e voltadas para gerar engajamento e atrair os clientes certos. Hoje, ela ajuda empreendedoras a vender mais, se posicionar melhor, né, nas redes sociais, se comunicar de forma mais leve, humana e estratégica. Depois a Carol vai me dar umas dicas aí se eu tô precisando melhorar alguma coisa, viu, Carol? Tô aberta a aprender sempre. E eu quero te dar boas-vindas ao nosso podcast Elas por Elas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, primeiramente eu queria agradecer a Deus, né? E a você pela oportunidade de estar aqui falando para tantas mulheres incríveis. Sim. E eu fico muito feliz quando eu vejo uma mulher começando algo, começando um negócio. Sim. E aí, o que eu posso fazer para ajudar ela a alcançar patamares e lugares que nem mesmo ela achou que ela poderia chegar. É verdade, Carol. Porque hoje em dia as pessoas, a gente ainda tem aquele regime onde o homem ele consegue alcançar muitas coisas, mas eu acredito que a mulher ela tem uma força tão grande. Claro. E mulheres unidas jamais serão vencidas, vamos falar a verdade. Com certeza. E o meu negócio é realmente esse, é ajudar mulheres a se posicionarem de uma forma clara e que seja sobre elas. Que lindo, Carol. Não só ali tentando viralizar ou copiar o post de alguém, mas o que é você de verdade, Rô, o que você traz, o que você consegue agregar para o seu público. Autenticidade, né? Autenticidade. E redes sociais é uma conversa, é sobre interações. É verdade. E aí é onde nasceu tudo isso e onde eu vi uma oportunidade realmente de mostrar o meu trabalho e trazer muito mais além ali do que eu estava ali acreditando que eu poderia estar entregando só. Tá vendo? Deus é bom, né? Amém. Ele tem planos muito maiores para as nossas vidas. E eu tenho certeza que trazer você hoje aqui vai ser uma bênção, né? E eu tenho certeza que você tem aí uma palavra para ajudar todas as mulheres que estão precisando aí dessa força, desse engajamento. Tem aqui uma pessoa competente para dar boas instruções para a gente hoje, tá bom? Tá bom. Então vamos começar aí. Eu quero que você conta pra gente como que surgiu, primeiramente, essa ideia de trabalhar com posicionamento digital e vendas. Lá desde o começo. Nossa, desde o começo? É. Eu posso resumir minha história? Lógico, né? Fechou. Senão a gente não vai ter tempo. Fechou. Resumo. Bom, eu sou a filha mais velha de uma mãe
sozinha. Uma mãe que criou os filhos sozinha. Minha mãe teve 6 filhos e eu sou a mais velha, então a gente já sabe que o filho mais velho, ele tem aquela responsabilidade maior. Querendo eu sou mais velha também. Não, você sabe. Querendo ou não, o filho mais velho, ele herda, ele precisa amadurecer muito mais rápido. É verdade. E aí, a minha mãe, ela é uma empreendedora. A minha mãe, ela mexe com doces salgados de festa. Hoje ela não trabalha, ela, na verdade, ela não mora mais aqui em Bauru. Ela mora em Joinville. Nossa. E lá ela tem o negócio dela muito bem estruturado. Legal. E sabe o que é o mais engraçado? Eu tinha vergonha de vender. Olha só. Meus irmãos vendiam salgado para os vizinhos e eu tinha vergonha. Olha só. Mas eu não sei se era realmente a vergonha, sabe? Mas era algo assim... É aquela coisa, às vezes o seu maior medo, a sua maior vergonha é o que vai mudar e transformar a sua vida. É verdade, Carol. Né? Verdade. E aí, eu trabalhava numa empresa de cobrança, acredito que Bauru inteira já trabalhou nesta empresa de cobrança. Sim, não precisa nem falar. Não precisa nem falar. E aí, eu cobrava as pessoas, trabalhei lá um longo tempo, e aí eu cheguei a uma conclusão que eu era uma pessoa muito fechada, eu não estava me desenvolvendo, eu não conversava com as pessoas, eu era muito tímida. Eu tentava, às vezes eu não sabia como, e era assim, telemarketing a gente sabe, é a gente na nossa baia, né, nossa mesa ali, acabou. Aí eu falei, quer saber, eu vou procurar emprego no shopping, eu adoro moda. Poder trabalhar com o público, eu quero trabalhar com o público, vou ver o que vai dar isso daí. Entrei numa loja de calçado, e era muito difícil para mim no começo, porque a gente, quando entra nesse meio de vendas, a gente acaba sendo um pouco julgador. A gente julga as pessoas pela roupa. Sim. E foi uma escola para mim. Essa foi a primeira loja que eu trabalhei. Mudei para uma segunda loja depois, onde, por indicação, o dono dessa outra loja, dessa outra franquia, entrou em contato comigo. Me retirou dessa loja, né? Eu falo que ele me retirou de lá. E aí eu trabalhei com eles durante 3 anos aí. Então, eu fiquei 2 anos e meio como consultora ali de vendas, vendedora. E aí, depois eu fiquei um longo tempo ali como uma subgerente. Era um outro cargo, um pouco mais de responsabilidade. E eu sou uma pessoa que eu sou extremamente competitiva. Eu gosto muito de vendas porque eu vejo assim, o vendedor, ele faz o salário dele. É verdade. E eu vejo muita gente que fala que tem vergonha de falar que é vendedor. Então, vendedor, ele consegue ganhar mais que um médico. Se a gente for parar e pensar. Com certeza. Uma grande empresa de vendas com comissões que você consegue escalar é totalmente diferente. Verdade. E aí, trabalhei nessa empresa de sapato um longo tempo. E aí, eu fiz amizade com a galera do marketing do Boulevard. Ah, tá. Então, sempre quando eles iam na loja, tinha que fazer alguma campanha, alguma coisa, eu era sempre a que ia de frente. Eu quero fazer, posso falar? Eu me colocava em situações desconfortáveis para eu me desenvolver. Para aprender. Porque eu precisava me desenvolver. Essa minha vergonha, eu não conseguia falar e expressar coisas que eu queria. Muitas vezes eu ouvia algo que eu não concordava. Só que eu ficava quieta. Entendi. E eu acredito que muitas mulheres às vezes ficam quietas, tem medo de falar, tem medo do julgamento. Eu sou aquelas que não ficam quietas. Que se posiciona, toma frente das coisas. Eu sou aquelas pidonhas, sabe? Que pede e fala. Não, eu não concordo, né? Eu sou assim. Mas aí eu fiz uma amizade com uma das moças lá e ela falou pra mim, nossa, você podia fazer marketing, tem muita sua cara. Você é toda assim, despojadona, você vai gostar. Olha aí, tá vendo? Falei, tá, eu vou ver. Fui, comecei a pagar a faculdade, então eu tinha que me esforçar mais, porque eu precisava mais daquela comissão. Sim. Porque eu precisava pagar a faculdade e tinha outras responsabilidades também, não dava só para pagar uma faculdade. Paguei a faculdade, fiz, exerci, faculdade de marketing, aí entrou a pandemia. Nossa, foi bem naquela época. Bem naquela época. Aí a empresa acabou mandando embora alguns funcionários, porque não tinha como... Como quer ficar pagando se você trabalha com venda e não está vendendo um sapato, está no estoque? Não tinha condições. Eles me mandaram embora. E aí eu precisava fazer um estágio, consegui um estágio numa empresa de São Paulo, fiz o estágio lá. E logo em seguida, eu e meu noivo compramos um apartamento. Aí eu falei, putz, esse salário eu não vou conseguir pagar a parcela de um apartamento. Nossa. Por mais que a gente pense assim, mas é um homem, né? Funcionário público e tal, ele vai conseguir pagar. Mas eu sou muito assim. Você queria ajudar também. Eu queria ajudar. Porque futuramente acontecer alguma coisa, nós mulheres, né? A gente sabe como funcionam as coisas. A gente não pode ser com uma mão na frente e outra atrás. Lógico. Minha mãe sempre me ensinou que a gente precisa ter a nossa segurança. É verdade. Porque a gente conhece o outro depois que a gente termina. Sim. Infelizmente. Você terminou? Não, a gente tá junto até hoje, graças a Deus. Que bom. Ele é meu amigo, ele me incentiva bastante. Que ótimo. E eu falei, putz, e agora que eu vou fazer pra pagar? Aí, comecei a olhar lá as vagas de marketing
aqui em Bauru. E era R$1.300, R$1.200. Eu falei, Paga pouco. É muito pouco, é muito trabalho Muito que trabalho você pra acaba pouco, tendo. é. Aí eu falei, bom, vou trabalhar com vendas de novo. Sim. E aí eu entrei em uma empresa, uma financeira. Adivinha, eu não sabia nada de empréstimo. Nossa. Foi mais uma coisa que eu me coloquei num espaço, num ambiente desconfortável. E aí eu ainda trabalho nessa empresa hoje. Ainda trabalha? Eu ainda trabalho, ainda sou CLT. E eu tenho orgulho de falar. Sim. Porque empreender, você começa aos poucos. Se a gente já se lança de uma vez, já sai jogando tudo pro alto, você não tem segurança nenhuma. É verdade. Tem que estar com o pé no chão. Né? Você precisa estar ali no pé no chão. E aí eu entrei nessa financeira, fiquei como vendedora durante um período e aí me deram um desafio em liderar pessoas. Que bom. E aí foi onde eu falo que foi a minha virada de chave na minha vida. Porque Olha a partir só. do momento que a gente entende o servir e a gente entende que liderança não é sobre você, mas é sobre o outro, as coisas mudam. Verdade. Eu penso muito assim, o líder não pode ter um ego muito grande. Não pode, você tem que treinar, você tem que capacitar. Tem que ser humilde, né? Você tem que ser humilde. Verdade. Não é sobre, a minha loja é a melhor da franquia. Não é meu esse mérito, é meu e da minha equipe. A gente faz junto. É a equipe que faz, né, crescer, né? É a equipe que faz. Quem tá na ponta realmente sabe o que acontece. É. E aí, eu ganho, hoje eu posso falar assim, eu ganho um salário muito bom. Que bom. Se eu falar pra você assim, Rô, eu precisei empreender porque eu tava precisando, eu não estava. Sendo muito sincera. Mas eu vi uma oportunidade de dar um propósito à minha vida, um propósito diferente. E aí eu passei por uma situação que eu falo que foi com Deus. Eu fui em um churrasco de uns amigos e eu vi várias empreendedoras, amigas minhas, que têm negócios. Clínica de estética, loja de sapato, loja de suplemento de academia. E falando sobre marketing, que era tão difícil, porque era complicado. E eu, gente, mas não é, tenta dessa forma, tenta de outro jeito. Você dando conselhos. Aparece mais. Aí eu fiquei pensando, eu falei, e se eu cobrar por isso? Verdade. E se eu cobrar por isso, ajudar a pessoa ainda? Eu posso fazer isso de um negócio. A princípio, assim, é um negócio a mais ali. E aí, futuramente, pode ser um negócio que eu posso sair do meu CLT e eu posso realmente empreender. Eu posso dar trabalho para outras pessoas também. E pensar em escalar. Verdade. E aí eu orei, pedi para Deus naquele dia, naquele domingo, que se fosse para ser, que eu queria muito que Ele me desse sinais de que era para ser para mim. E eu coloquei como meta esse ano que eu queria uma intimidade com Deus. Eu senti ali vários vazios e tem alguns vazios que só Deus preenche. É verdade, com certeza. Né? Não é sobre relacionamento, não é sobre amizade. Nem dinheiro, né? Nem dinheiro. É sobre Deus. Deus tem, eu acredito muito no propósito de servir. Tem o formato de Deus, aquele vazio, né? Não, tem aquilo. Formato dele. Mas tá arrepiado. Eu penso muito que Deus tem um propósito muito grande para nossa vida. Com certeza. E a partir do momento que você se posiciona, o céu te direciona. É verdade. Não tem outra mágica, sabe? E eu tive respostas de Deus, mas teve uma que foi assim, que no momento eu fiquei sem reação. Foi nítida? Não, foi nítida. A gente é uma financeira, a loja estava aberta, a porta estava aberta, entrou um cliente, começou a conversar, começou a falar. Aí, do nada, ele me falou assim, eu quero falar com a moça ali do fundo, porque a supervisora fica mais no fundo. Eu falei, tudo bem com o senhor? Pois não, posso te ajudar? Ele, olha, eu vou te falar uma coisa que Deus quer te falar. Uau! Para de demorar para tomar a decisão. É para você fazer, é para ser feito. Nossa! Deus tem grandes planos para você. Então, deixa Ele te usar. Uau! Era a resposta que eu precisava. Já pensou? Ele falou na cara. Não, e era um senhor que eu nunca tinha visto. Então... Né? A gente tá ali, a gente vê todo mundo que passa ali durante o dia. Tem cliente Deus que mandou passa, ele para falar né? aquilo para você. Na verdade, é aquela coisa. A gente busca por respostas. Sim. E aí, a gente precisa pedir, Senhor, fale de um jeito que eu entenda. Porque, às vezes, o meu jeito de entender como Deus fala comigo é diferente do seu. Verdade. E aí, eu tive certeza que eu precisava começar. Como que eu ia fazer? A internet tá aí pra gente pesquisar. Vamos começar. E aí, é onde eu comecei. E aí, eu tô indo, assim... as coisas vêm acontecendo de formas que eu não sei explicar. Que bom. Mas eu acredito muito no que eu te falei. Quando a gente realmente se posiciona para o nosso propósito, Deus, Ele ilumina o seu caminho. As coisas acontecem. Amém. Ele está abrindo as portas. Muito, assim. Eu nem tenho
é o que eu falo, eu não escolhi isso por estar precisando ou por querer fazer, mas eu sinto que Deus tem algo que eu possa fazer. Né? É um propósito para ajudar vidas, né? Não é sobre mim, eu acredito muito de quando a gente vem realmente para servir as pessoas. Exatamente. Porque eu penso assim, Rô, marketing não é um post bonito, sabe? Não. Você quer vender o seu trabalho, você quer vender o seu serviço, é o ganha-pão da sua família. Sim. Então, que eu seja intermediadora disso. Sim. Ai, não só marketing. Ai, Rô, como que é a sensação dos clientes que entram na sua loja, no seu estabelecimento? Exatamente. Eles têm uma experiência ou é um atendimento frio? E é isso que a gente quer experiência, né? É verdade. Um restaurante, por exemplo, você busca experiência, não é só um prato, uma comida gostosa. Você quer ter experiência, ser bem tratada, né? Tipo assim, o que aquela... Você come uma comida e aí você lembra de uma coisa que você fez ou... Pode perceber, você viaja, você come em um lugar e toda vez que você vai para aquele lugar que você veja, você fala, ai, vamos passar lá para comer? Eu adoro a comida de lá. É verdade. Te lembra de uma experiência, é uma sensação. Então tem que ser assim. Na minha visão, marketing é além disso. Não é um fim, mas eu acredito que é um meio. Para tantas outras coisas. Que top, Carol. E o que você faz, então, para ajudar essas pessoas que te procuram? Para elas empreenderem, para elas destravarem? O que você faz? Bom, primeira coisa, eu tenho uma consultoria de marketing, tenho também o meu gerenciamento de redes sociais, tenho várias outras consultorias que eu dou, mas a princípio, quem é você? A gente marca uma reunião e a gente vai conversar sobre você. Quem é você? Do que a Rô gosta? A Rô gosta de um batom bonito, de roupa brilhante. Não adianta eu querer fazer a Rô se encaixar num blazer e num cabelo bem arrumadinho, porque não é você. Sim. E aí é onde muitas pessoas percebem que tudo que elas fazem, elas estão copiando alguém. É verdade. Só que hoje em dia quem faz muita fama na internet, quem vende muito é quem se diferencia. É quem não copia ninguém, né? É quem se diferencia. É uma pessoa autêntica, né? Aí todo mundo fala, ai, mas o que a fulana tá fazendo aqui? Gente, a pessoa, ela está sendo ela. De uma forma genuína. Verdade. Ela não tá, eu não tô tentando ser você. Sim. Então, eu tenho nessa consultoria, a gente vai por passos. Então, quem é você? O que você gosta? Quais são os valores para você? O que é inegociável para você? Que você não aceita? E aí, a partir disso, a gente vai mapeando. Qual que é o seu diferencial? Meu diferencial é que eu sou extremamente comunicativa, eu gosto de trazer coisas diferentes para as minhas seguidoras, eu gosto muito de falar, eu tenho bordões. Então, a gente vai desenhando isso de uma forma muito estratégica. E tipo assim, meu público é esse. Tá? Qual é realmente a dor do seu público? Eu não tenho nada contra ChatGPT. Sim. Adoro, uso, mas somente um ser humano consegue fazer estratégias para outros seres humanos. É verdade. Porque eu sei o que dói em você. Se mandar o chat fazer, né? É uma máquina. Ele vai fazer uma pesquisa ali de tantas outras pesquisas que ele já tem, que você já pesquisou. E é isso. E não, quando você é um ser humano, você está lidando com o público, a pessoa, ela já fala para você o que ela precisa. Sim. Que nem, Rô, vamos supor que você tem uma clínica de estética. Rô, não tô muito feliz, tô achando que minha pele tá com um pouco de acne, eu tô com poros muito abertos. E aí eu tava aqui pensando, o que você acha que seria bom pra mim? A pessoa, você pode falar qualquer coisa para aquela pessoa. Ela vai acreditar. Se você falar para ela que ela precisa fazer um protocolo de peeling, limpeza de pele a cada 40 dias. Ela vai fazer. Um botox. Ela precisa fazer um preenchimento, mas para arrumar o lábio, mesmo caso ela não queira fazer, ela vai fazer. Só que aí, às vezes, na nossa correria do dia, a gente não ouve, a gente não presta atenção. É verdade. E aí, um dos meus métodos ali na minha consultoria é esse. É realmente destravar essa pessoa. Tá, mas quem é você? É tanta informação, né, Rô? É muita informação. A gente vai ficando doido. Mas e uma pessoa que é travada, por exemplo, uma pessoa que é tímida, ela não consegue falar. Como que você faz para ajudar essa pessoa? Porque tem gente que é mais desinibida, faz parte da pessoa, tal, mas tem pessoas que elas travam na hora que vê a câmera, não conseguem, bloqueiam. Como que você faz para ajudar essa pessoa? Bom, eu já fui essa pessoa. Você falou, tá né? Bom. Não dá para acreditar que você foi assim, mas tudo bem. Eu uso técnicas que eu já usei e eu gosto. Cria lá nos melhores amigos do seu Instagram.
cria lá. E vai postando você lá falando. Coloca nem que for a sua mãe, o seu esposo. Pessoas próximas. Pessoas próximas ali. Fala, ai, gente, eu tô tentando gravar, que eu vou começar a postar, aparecer mais no Stories. Então, assim, gente, é normal. E vai postando. Entendi. Ou vamos supor, quer começar aos pouquinhos? Deixa o seu celular num cantinho onde pega você e filma você ali trabalhando. Mostra um pouco do seu bastidor falar, também. Por exemplo, vai aos pouquinhos, porque se você colocar uma pessoa que nunca falou, né, pra falar, ela vai travar, ela vai passar mal, vai dar dor de barriga, falar, meu Deus, o que eu tô falando? E ela vai se sentir perdida. É verdade, é verdade. Assusta e nunca mais quer. Sim. Então tem que começar aos poucos. Tem que começar aos poucos e realmente pegando uns takes ali durante o dia, mostrar um bastidor. Vai e destravando. aos pouquinhos que vai. Na verdade, não chega uma hora que você acostuma, você vai parecer até descabelada. É igual eu tô aqui, né? Completamente acostumada com as câmeras. As minhas amigas, minhas 3 amigas aqui me filmando. É que assim, é uma conversa. É uma conversa. E às vezes a gente foca em dar um show, e falar muito bem. Exatamente. Só que aí aí você não é não autêntico, consegue. né? A gente não consegue. Então, é que nem aqui, a gente acabou de se conhecer. Exatamente. Mas, pra mim, eu já tô... Ai, você é a melhor amiga. Não, eu também. Então, é muito sobre isso. As pessoas, elas têm esse receio, elas querem ser perfeitas. Logo na primeira vez, na primeira tentativa. Sim, acho e que não vai pode ser. errar na hora que tá falando, né? Que nem às vezes eu falo, vem alguma convidada aqui e fala, se eu gaguejar, eu falo, não tem problema, eu também gaguejo. Às vezes eu travo a língua, falo uma palavra errada, eu corrijo, eu gaguejo. Porque é uma conversa, né? A gente não tá fazendo uma entrevista de emprego com o presidente, né? Não preciso ser completamente perfeita, não sou uma advogada que tô falando diante de um juiz, né? Então, a gente pode errar, é uma conversa. E no Instagram a mesma coisa. Eu gravo, o primeiro vídeo que eu gravo, eu já ponho, entendeu? Mesmo que eu falar alguma coisa que não saiu direito ali, que eu tremi, às vezes eu tremo a câmera, eu falo, vai assim mesmo, porque é algo pessoal, autêntico. Não quero que fique perfeito, porque eu não sou uma profissional, entendeu? Eu sou só uma comunicadora, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer isso, é uma coisa mesmo pessoal, autêntica, não precisa ser perfeito. Você é maravilhosa. Não é isso que as pessoas querem, as pessoas isso querem mesmo. isso, né? Autenticidade. Redes sociais é uma conversa, só que as pessoas, elas ainda não entenderam isso. Que nem porque o TikTok tá aí numa era que tá explodindo. Por quê? Porque são conversas. Gente normal, né? Dançando, pulando, fazendo não bobeira. Mas não tem aquele monte de edição. E as pessoas, elas falam errado. Se acontecer, fala mesmo. Aí no outro vídeo já corrige. Mas é uma conversa. É verdade. E às vezes a gente acaba ficando muito engessado. A gente fica preocupado. Mas o que o outro tá pensando? Olha, eu te garanto que o outro ele não tá pensando nada. Porque ele já tá preocupado com o que os outros estão pensando dele. Ninguém tá falando. E eu garanto. As pessoas, elas vão gostar tanto que você tá aparecendo, que você vai ouvir assim, continua. Tá o máximo. Eu tô adorando que você tá postando. É verdade. E hoje, Carol, quais que são as tendências aí de marketing digital e de vendas que você acredita que vão dominar aí nos próximos anos? A gente vê no crescimento muito exponencial do TikTok. Dá pra gente já ver que vem crescendo de uma forma também no TikTok? Muito grande. Sim, agora com o TikTok Shop, né? Esse daí eu não conheço ainda. Depois eu te mostro. Você me mostra, porque esse daí eu não conheço. Você já consegue comprar o produto dentro da plataforma. Olha, você não precisa sair de lá pra comprar. Então, o TikTok vem crescendo de uma forma exponencial aí. Você ser a sua marca. Que nem agora, não se fala mais em CIMED. É o João Adib. Porque ele acabou se tornando a marca da cara dele. A Bianca, da Boca Rosa. Sim. São marcas onde o fundador, o CEO... O nome da pessoa entra ali como uma marca. Ele praticamente ali, ele está vendendo o produto. Ele usa o produto, ele fala do produto. Então, não fica aquela coisa assim, eu joguei na mão de um terceiro e ele se vire. Não, isso é até bom para um empreendedor que está começando. Verdade. Nossa, eu sou a cara do meu produto. Eu falo, se eu não falar bem do meu produto, quem vai falar? Exatamente. Então, eu acredito muito que a gente precisa acreditar um pouquinho mais na gente. E conversas. As redes sociais, elas estão vindo aí para gerarem conversas. O Instagram já mudou bastante no sentido dos Reels ter 3 minutos. Sim. Isso é pensando muito no TikTok, mas o YouTube também, ele volta a crescer bastante de uma forma exponencial agora. Que bom. Porque o pessoal tava abandonando meio o YouTube, né? Tava meio abandonado. Agora voltou bastante. Vlogs.
O Gary Vee, ele é um empreendedor norte-americano. Ele é conhecido como o pai do marketing. E ele fala muito que não crie conteúdos, documente-o. E ele fala, nossa, eu queria tanto ter vários vídeos lá de quando eu comecei a gravar vídeos pra internet. Verdade. E tem coisa que eu não tenho. Então, aí você sai um pouco dessa de, eu vou ser perfeito. Cara, as pessoas querem pessoas reais. Verdade. As pessoas querem pessoas normais, com problemas normais. Sim. A internet é tudo muito lindo, né? Todo mundo tá sempre feliz. Pode perceber. Ninguém tá num dia triste, ninguém posta um dia lá chorando, nossa, tô sem dinheiro. Não, ninguém posta. Quer mostrar a perfeição, né? Quer mostrar a perfeição. E aí, quem coloca a cara a tapa e mostra que as coisas, calma, minha vida é assim, eu sou uma pessoa normal, assim como você. Aí é uma pessoa que se diferencia mesmo. Exatamente, muito legal isso. E, Carol, e hoje, como que é conciliar, então, a CLT com essa criação do seu negócio digital? Como que tá sendo isso? Olha, eu vou ser sincera, eu poderia falar pra você que tá sendo mil maravilhas, mas muito planejamento e organização. Eu sou virginiana, então gosto das coisas bem organizadinhas. Não tem filhos, né? Ainda não, não tenho filhos. Então, ainda consegue o diferencial. conciliar um pouquinho, né? Ainda consigo. Eu não tenho filhos. Então, é aquele negócio, né? Não se baseie na minha rotina. Sim. Eu não tenho um filho ainda, eu tenho um noivo. Então, a gente se ajuda em tarefas domésticas. Então, conseguindo conciliar. Consigo conciliar. Então, sábado, domingo, se eu precisar trabalhar, eu me organizo, eu trabalho. Organizo ali minhas marmitas da semana, porque eu ganho um tempo na semana, na hora que eu chego do trabalho. Né? Verdade. Então, as coisinhas estão organizadas, eu consigo dar atenção para um cliente. E, às vezes, um cliente me manda uma mensagem que ele só pode fazer reunião 1h é o meu horário de almoço, eu saio e faço uma reunião. Mas eu vi isso como não um problema. A partir do momento, eu acho que quando a gente coloca ali, é um problema, isso aqui não vai dar certo. Realmente não vai dar. Sim. A gente precisa estar disposto a pagar o preço. É verdade, Carol. Porque não é fácil. Tem que se adequar, né? Então, você está conseguindo conciliar direitinho. Tô conseguindo, graças a Deus. Que bom. E eu acredito muito que faz parte do processo, né? Não dá para eu sair do meu CLT, que eu tenho uma estabilidade. Lógico, não. Você tem que estar um dia estourando, né? E aí, olha... Pode chegar esse dia. Ai, amém. Deus proverá. Mas eu acredito muito que é tudo muito bem planejado, organizado. Não dá problema. E tem dias que eu não quero... Literalmente, tem dia que só quero sentar no sofá e assistir uma Netflix. Ficar quietinha, né? Eu faço isso. Porque a gente vê muito essas rotinas de influenciadores que acordam 4 horas da manhã e correm, faz aquilo. E não descansam, né? Não. Só que eu fico pensando, a hora que o corpo vai pedir um descanso. Vai. Um dia a conta chega. Um dia a conta chega. É verdade. E aí eu penso, e quem empreende? O tempo todo é marketing, é produto, é trabalhar, é atender, fazer várias coisas. Aí fica com aquela síndrome de burnout lá e tem que parar, por exemplo, né? Ou uma depressão, né? Uma depressão, Porque eu penso assim, a gente precisa saber dos momentos de descanso também. É importante. Muito importante. Encontrar algo para fazer, uma academia, um pilates, sair com as amigas. Um lazer. Precisa. Porque senão você só trabalha. E aí você ganha dinheiro, mas você tá doente. A vida não é só trabalho, né, Carol? Não. Longe disso. A gente tem que trabalhar, mas a gente tem que pensar que a vida é muito mais do que isso. A gente tem que viver a vida, porque a vida é curta. E a gente tem que viver, tem que aproveitar, tem que respirar, tem que ver o sol, tem que escutar os passarinhos, tem que caminhar, tem que conversar com os amigos, sair, comer, passear, tem que fazer tudo isso. Isso é vida, né? Isso é viver. Pode trabalhar só não. E eu queria perguntar para você se existe algum erro comum que você vê que muitas pessoas cometem nas redes sociais. Bom, tem vários. Mas eu vou falar alguns. Fala um aí que eu percebo cometer. bastante. Não. Você é autêntica. Poxa vida. Eu acredito muito que é deixar de ser autêntico. Igual a gente já falou sobre... Ser engessada. E assim, ficar só olhando a grama do vizinho. Tipo uma pessoa que fica copiando. Isso, não fique só copiando o que as pessoas fazem. Monta um calendário de conteúdo para você. E aí, o que deu certo, final do mês... Eu gosto muito disso, né? Eu tenho isso de vendas. Analisa o que deu certo. Faz mais do que deu certo. O que não deu, vê o que dá para melhorar. Sim. Porque, às vezes, a gente fica copiando muito o conteúdo do outro, achando que vai dar certo pra gente. E, às vezes, não dá certo. Você não tem retorno. Você se frustra e você fala... Eu não vou postar mais nada. Quem quiser me procure. Eu não vou fazer mais.
E é onde a pessoa, ela abandona. E hoje quem não é visto não é lembrado, né? Então, aí pronto. Na verdade, é aquela coisa, né? Eu vi um comentário esses dias em um podcast, onde as empresas que não estão nas redes sociais não existem. Exatamente. E, cara, é verdade, eu vou comer um lanche, eu vou procurar uma hamburgueria. Eu vi uma hamburgueria em tal rua. Aí você vai no Google, procura, não acha. Não acha. Aí você vai no Instagram, não acha. E cadê essa pessoa? Então. Se eu não acho, imagina as outras pessoas. Se não tem Instagram, eu nem vou. Você fica, mas você não conseguiu ver, você não desejou primeiro com os olhos. Exatamente. Para você comprar. Então, é muito sobre isso. A pessoa não estar, a pessoa querer copiar outras pessoas. E não ser autêntico mesmo. Ficar querendo ir no efeito manada. Sim, todo mundo faz. É uma trend, vou fazer também. Cara, às vezes aquela trend nem tem a ver com você. O que você vai fazer... não é sobre seguidores, né? Sim, na verdade, não. É sobre engajamento, é o que você entrega. Qual é o seu valor? O que você tem para entregar para o seu público? Que legal. E não tem fórmula mágica, né? Não tem, né? E hoje em dia todo mundo está em busca de seguidores. Tem milhões de seguidores. E não é isso, né, Carol? Eu não tenho milhões de seguidores, nem muitos mil seguidores. Mas os poucos seguidores que eu tenho, eu sei que são pessoas que me seguem porque me admiram. Porque eu não quero ficar tendo gente lá me seguindo para me... os haters, né? Para escrever, como fala, mensagens, né, odiosas, mensagens pejorativas, né? Para que ter um monte de seguidores para as pessoas ficarem te bombardeando com mensagens ruins? Então, melhor ter poucos seguidores, mas pessoas que te admirem, né? Eu sempre penso assim. E o que significa para você, Carol, ser uma mulher estrategista no mercado de hoje? Ai, menina do céu. Bom, você, para mim, números, eles moldam comportamentos e resultados. Eu venho do meio extremamente comercial, então quem já foi comercial sabe a loucura que é. Hoje, eu vi uma pesquisa onde as pessoas com mais depressão são pessoas que trabalham em bancos. Nossa. Coisas que são com finanças, porque realmente exige muito. Com certeza. E eu acredito muito que a gente precisa se conhecer. A partir do momento que a gente se conhece, a gente sabe exatamente, aquilo vai me gerar um gatilho. Tal situação não é legal, vou evitar. Exatamente. É sobre postura. Eu vejo muito, às vezes a gente acaba misturando um pouco. É do ser humano querer uma amizade, mas é sobre saber se portar, é sobre analisar as situações, é saber ouvir, sempre estar buscando conhecimento, porque conhecimento é poder. Com certeza. Então, é sempre buscar conhecimento, ler livros, praticar um esporte. Eu acredito que isso tudo molda muito a nossa mente num mundo hoje tão competitivo. Verdade. Né? Vou te dar um exemplo. Eu faço academia faz mais de 8 anos e eu tava me sentindo meio assim, não sei, porque eu vou na academia, coloco um fone, tô fazendo o meu treino, não converse comigo, tô fazendo o meu treino. E aí tô eu falei, aqui pra treinar. Não, preciso mudar alguma coisa. Falei, quer saber? Acho que eu vou fazer pilates. Que negócio difícil. É difícil mesmo. Que negócio difícil. É difícil. E a professora fica o tempo todo perto, olhando. E aí... Você não relaxa ali, né? Não, você não relaxa? Não é pra relaxar. Então, se alguém falar que vai fazer pilates, já tô avisando. Gente, dói. Judia. Mas é gostoso. Depois, né? Como o corpo se sente. É gostoso. E aí, você para pra analisar as coisas. A minha professora fala assim pra mim, se você fazer rápido... Você vai fazer mais 10 séries devagar. Nossa. E aí eu parei pra pensar. Nossa, eu faço tudo rápido na minha vida, não é só lá. Então, acho que eu vou me policiar também. Entendi. Eu vou respirar mais, eu vou ter mais calma. Entendi. Então, eu acredito muito sobre autoconhecimento. A gente precisa se conhecer. Verdade. E estratégia é tudo que a gente vai ter a partir do mercado, a partir do que a gente observa, do que a gente ouve. Ser uma pessoa muito neutra nas situações também. Eu penso muito nisso. Eu vou defender... Calma, dá uma segurada. Às vezes não é o momento de falar. Sim. Às vezes é o momento de você observar e ver as coisas se movimentarem. Para depois você fazer. Vivendo e aprendendo, né, Carol? Literalmente. Literalmente. Porque quem pode perceber, a pessoa quando ela é muito explosiva, quando ela é muito pra ontem, ela faz coisas onde ela se arrepende. Se arrepende, Eu já fiz muito isso. A gente tem que pensar para fazer, pensar para falar, né?
Não é à toa que a gente tem uma língua e um monte de dente, né? Esses dentinhos aqui para segurar a língua de vez em quando. Tem que ter sabedoria, mesmo, dois ouvidos. É verdade, isso aí. Carol, agora a gente vai entrar num bate e volta, tá bom? Ai, meu Deus do céu. Num bate e volta, assim, ó, e você vai tentar me responder com palavras curtas, né? Com uma palavra ou, tipo, uma frase curta, tá? Não precisa responder um montão, não, porque é bate e volta mesmo. Você estava falando aí de livros, né, que você gosta de ler, que tem livros aí que são bons. Então, fala pra gente um livro que te marcou. Mindset. Eu já ouvi falar desse livro. É muito bom. É muito bom. Só o nome, né, que é Mudança de Mente, né? Top. Uma mulher que te inspira, Carol. Fabi Carneiro. Fabi Carneiro, essa daí eu não conheço. Ela é esposa do Caio Carneiro. E ela fala muito sobre vendas, sobre posicionamento e sobre Deus. Legal. O seu maior aprendizado com as vendas? Resiliência. Resiliência? Top. Um erro que te ensinou muito? Não tenha medo. O erro te ensinou a não ter medo, então? Seria isso? O erro ensinou a você não ter medo. Tipo, enfrentar. Isso, não ter medo das coisas. Das coisas, né? Enfrentar. Eu acho que você deve ter muitas metas para esse ano, mas me fala uma meta para esse ano. Posso falar duas? Então vai. A primeira é ter um relacionamento com Deus. Ter uma intimidade com Deus. Muito importante, né? É algo que eu tô buscando muito na minha vida. Que bom. E profissional é ter um negócio sólido, onde eu ajudo outras pessoas. Muito bom, legal. Um conteúdo que você sempre consome? Joel J. Você gosta? Muito. Legal. Podcast. Muito bom. O que não pode faltar no seu feed? Conteúdos magnéticos, conteúdos que fazem as pessoas pararem para ler. Eu acho que é algo que eu não deixo de colocar ali. E trazer um pouco de vendas também. Legal. Vendas é importante. Um conselho que você pode dar hoje para as mulheres que estão nos assistindo? Bom, não tenha medo de dar o primeiro passo. Porque muitas vezes a gente não observa as coisas. A gente fica com medo, com receio, não tem coragem de dar aquele passo. E é aquele passo que você não toma que pode mudar totalmente o rumo da sua vida. Eu ouvi uma frase uma vez que me marcou muito. Quando você olha alguém na cama de um hospital, ela não se arrepende do que ela viveu. Ela se arrepende do que ela não fez. É verdade. E eu não quero ser essa pessoa que eu me arrependo de fazer as coisas. É verdade. Porque a dor do remorso deve ser terrível. Nossa, com certeza. Quantas oportunidades a gente deixa de tomar porque a gente tem medo, a gente fica ali, nossa, será que eu sou capaz? A gente tem aquela crença do merecimento, né? Ai, não é pra mim. Sim. Cara, é pra você. Você tá vendo pra você porque você é capaz, você consegue. É verdade. E não é fácil. Não é fácil, mas o segredo é não desistir. Que lindo, Carol. Muito bom. Ser mulher pra você, o que é? Força. 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 E pra fechar, né? O que é sucesso na sua visão? O sucesso pra mim não é sobre chegar lá. E como que vai ser as coisas quando eu chegar lá? Qual o sentimento que eu vou sentir? Eu acredito muito que o sucesso é você estar passando por todo o processo e você ver o quanto você está crescendo, o quanto você está amadurecendo. Né? É verdade. Porque às vezes a gente fica, quando eu chegar lá, eu vou ter tal coisa, eu vou ter assim, eu vou ter assado. E você nem está aproveitando o processo. Olha como você está amadurecendo, como você está crescendo. E para mim sucesso é isso. Não é sobre dinheiro, não é sobre fama, é sobre aproveitar esse processo, é ver eu crescendo, é ver as coisas acontecendo. Com certeza. E ter Deus ali me direcionando é algo assim que eu até coloquei num post. Deus é o meu sócio. Que lindo. Eu chamo ele todo dia e falo assim, vamos conversar, a gente tem que conversar aí. um pouquinho. E pra mim é isso, sucesso. Que lindo, muito bem, Carol. E para encerrar, eu só queria que você falasse rapidamente, porque eu esqueci de perguntar, sobre o Clube do Conteúdo Magnético. O que ele é, esse Clube do Conteúdo Magnético?
Bom, o Clube do Conteúdo Magnético é um calendário onde eu entrego 30 ideias de conteúdos para feed, stories e reels. Que legal. E aí coloco ali alguns hackzinhos, algumas CTAs, que são chamadas para ação. Eu percebi que várias pessoas entravam em contato comigo e às vezes por uma condição financeira mesmo. Tá começando agora, tá empreendendo, não conseguia pagar uma consultoria ou pagar um gerenciamento de redes sociais. Tá. E aí eu criei esse conteúdo onde ele tem um valor ali de R$ 39,90 e ele é como se fosse você pagando ali a academia. Você Legal. paga todo mês. Eu não quero mais usar. Você cancela. Tudo bem. Mas é ali onde ele te entrega tudo e você consegue ali estar adaptando para qualquer nicho. Que top, Carol. Muito bem. Gostei demais da nossa entrevista de hoje. Espero passou que muito você rápido. tenha gostado. Você viu como passou Gostei. rápido? Isso aqui passa muito rápido. Dá pra gente ficar conversando horas aqui, a gente nem vê a hora passar, né? Poderia perguntar muitas coisas aí pra você, mas vai ficar para um próximo podcast. Combinado. Tá convidada aí a hora que quiser. Vem aqui, a gente faz um outro podcast para você contar novidades, outras coisas aí que você está fazendo e mais ideias, né? Mais aí, como que se diz, lições pra gente, porque hoje eu aprendi um monte de coisa e tenho certeza que as mulheres vão aprender também. E se alguém quiser te procurar para aprender mais, é só entrar em contato com você. Vamos deixar aí, tá bom? Na descrição. Combinado. Só entrar lá, chamar você no direct e aí você responde. Isso aí. Então, tá bom, tá vendo, gente? Então, se precisar de ajuda para ter uma ideia, para empreender, para destravar, tá aqui a Carolzinha que pode ajudar você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse podcast de hoje. Eu gostei demais de te conhecer. Desejo todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida, que você prospere, que você possa usar esse talento, essa missão que Deus te deu para ajudar cada vez mais pessoas. Creia que tudo que Deus está colocando na sua vida é um propósito, porque você tem muito ainda para realizar e Deus te deu uma missão para ajudar essas mulheres. Então veja isso realmente como uma missão, tá bom? Obrigada. Então que Deus te abençoe grandemente. Leva um abraço Amém. lá para toda a sua família. Tá bom, Amém, Carolzinha? Rô. A gente se vê por aí, né? Com certeza. Então tá bom. Gente, esse foi nosso podcast de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse podcast, porque eu achei super legal. Olha, tem muita coisa pra gente aprender na vida. Cada podcast aqui eu saio mais assim inteligente, mais esperta, porque eu aprendo muito aqui com as minhas convidadas. E se você aprendeu alguma coisa, gostou, então compartilhe esse podcast. Quiser saber mais sobre a Carol, ela tá aí nas redes sociais, entre em contato com ela, escreve lá no direct dela, manda uma mensagem, fala: Carol, preciso de você para destravar no meu empreendimento, preciso colocar meu empreendimento aí a todo vapor. Então, Carolzinha tá aqui para ajudar você, tá bom? Um beijo no seu coração, que você tenha uma boa semana, que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o nosso próximo podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais! Tchau, tchau!